No serviço de consultoria de investimentos, essa remuneração que iria para o bolso do assessor, ela volta integralmente para o cliente como cashback. Se nos anos 90, nos 2000, você ligaria para o seu gerente do banco, se nos anos 2010, na década passada, nós tivemos a figura do assessor de investimentos muito presente aqui no Brasil, hoje em dia, por outro lado, nós temos outro profissional, muito mais aliado com o cliente, com uma comunicação mais transparente e com menos conflitos de interesses, e muitas vezes até mais barato, o consultor de investimentos. Contextualizar, para quem não sabe, quando um assessor te recomenda um fundo de investimento que tem uma taxa de administração de 2% ao ano, é bem provável que desses 2%, 1% vá para o gestor do fundo, que é quem administra os bens do fundo, enquanto o restante acaba sendo distribuído para a corretora e um pedaço também vai para o assessor, que é quem vendeu esse produto. Como que isso funciona no serviço de consultoria de investimentos? Perfeito. No serviço de consultoria de investimentos, essa remuneração que iria para o bolso do assessor, ela volta integralmente para o cliente como cashback. Então, o consultor, na prática, ele não pode receber qualquer tipo de comissão ou incentivo financeiro para recomendar qualquer produto. Essas comissões, esses spreads que acabam tendo, nos fundos de investimentos, são comissões que entrariam no bolso dele, e nos títulos de renda fixa são spreads que são cobrados que também acabam gerando comissões. Isso, só te interrompendo, isso acho que muita gente acaba não sabendo, que é possível pegar um título de renda fixa mais rentável se for contratado por um consultor, na verdade. Perfeito, é exatamente isso. O consultor, se você abre a plataforma da sua corretora e tem um pré-fixado a 14% ao ano que está aparecendo para você, na sua visão como cliente, o consultor consegue te entregar esse mesmo título com o mesmo vencimento do mesmo emissor a 14,3%. Ele abre mão da comissão e te entrega mais rentabilidade. E se a gente não consegue fazer isso, se por exemplo a gente não consegue devolver em rentabilidade, nesse caso que eu citei, tu consegue devolver a comissão que estaria envolvida nesse processo. Porque a CVM, isso é legislação, proíbe o consultor, como comentei, de receber qualquer tipo de comissionamento ou incentivo para a recomendação de ativos. Então, todo e qualquer comissionamento, o cliente vai ver o crédito desse valor na sua conta como cashback e o consultor não pode receber isso. Então, no fim das contas, como eu falei antes, tu quebra o conflito que se teria na hora de recomendar algum ativo. Muito bom. E assim, só para complementar, José, muitos investidores muitas vezes têm a ideia de que não, mas eu faço por conta, eu não pago comissões. Ou, por exemplo, tem algumas corretoras que aqui não tem assessor, então é de graça, né? Às vezes está lá assessoria digital. Assessoria digital, alguma coisa assim. Gente, a gente sabe que não existe almoço grátis, as corretoras não trabalham de graça. Se você tem um assessor ou não, nessas corretoras que teoricamente é de graça, tem uma comissão sendo paga para a corretora, né? Então, é o spread nos títulos de renda fixa, que é a rentabilidade menor que você está recebendo, ou essa taxa de administração que parte vai para a gestora e parte iria para a corretora e para o assessor, quando não tem um assessor, vai integral para a corretora. Ou seja, tu tá pagando, né? Não existe plataforma de graça. A questão é que dentro do modelo de consultoria, essa comissão volta para o cliente como cashback. Então esse é um grande diferencial que o cliente acaba tendo. A profissão do consultor de investimentos aqui no Brasil, para quem não sabe, ela é regulada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e pela regulação, a profissão do consultor pode atuar em 3 frentes diferentes, que é a orientação, a recomendação e o aconselhamento. Como que funciona isso para o consultor? Perfeito, acho que essa é uma pergunta super importante, porque o diferencial do trabalho do consultor é, de fato, não pensar em produtos isolados ou na venda de produtos, né? Jamais a gente liga para um cliente falando assim, oportunidade maravilhosa, você tem que comprar hoje o CDB XYZ porque tem que comprar e é hoje, senão não vai ter nunca mais, sabe? A nossa relação não é baseada em venda de produtos, a nossa relação é baseada em entender as necessidades do cliente, fazer um diagnóstico, fazer uma análise, fazer um planejamento e conduzir ele, ajudar ele a montar esse portfólio, né? E principalmente também não só montar, como acompanhar, né? E fazer os rebalançamentos periódicos e tudo mais. Então é um trabalho mais técnico e não focado em venda de produtos ou em oportunidades únicas, maravilhosas, imperdíveis, né, de último prazo, que na prática a gente sabe, né, José, quem trabalha no mercado, que essas oportunidades que tem que pegar hoje ou nunca mais, muitas vezes é um produto que está pagando mais comissão do que os demais e o assessor ou o gerente está sendo então pressionado para vender esse produto para bater essa meta, né? Então o trabalho do consultor não vai ter esse vício ou esse conflito, ele vai de fato pensar em conduzir o cliente a montar uma carteira que faça sentido e que ajude ele a atingir os seus objetivos pessoais. Esse é um diferencial que, no fim das contas, pode parecer sutil, mas faz toda a diferença, né? De ter alguém que não está
preocupado no ROA, na comissão, mas sim preocupado em levar o cliente ao objetivo que ele tem, né? A gente trabalha aqui na empresa com o Goal Based Investing, que é investimentos baseados em objetivos. E o que a gente faz na prática? Assim, o cliente nos comenta, eu tenho um projeto de daqui a 1 ano trocar de carro, daqui a 3 anos comprar um apartamento, daqui a 5 anos eu quero ter filho e quero que ele estude em algum lugar, sabe? Daqui a 20 anos eu quero me aposentar. Legal, a gente vai ter uma carteira de investimentos para cada um desses objetivos e vai ajudar ele a realizar esses sonhos, esses projetos. Acho que essa é a grande questão. O investimento financeiro, no fim das contas, ele potencializa a realização de sonhos, projetos de vida e o atingimento de objetivos pessoais, né? Ele não acaba não sendo, na minha opinião, um fim, mas sim um meio da gente concretizar projetos e sonhos. Quando a gente vai para o lado da especulação ou de ter que aproveitar uma oportunidade única, maravilhosa, a gente está daí fazendo com que o investimento seja um fim e muitas vezes esse tipo de processo de investimento acaba ocasionando, na maior parte das vezes, em perdas ou em produtos de baixa qualidade que não agregam para os sonhos e projetos de vida do cliente especificamente. Acho que essa é uma grande diferença do consultor para as demais áreas. Então, Stefano, na tua experiência enquanto consultor de investimentos, qual que é a maior dúvida dos clientes? A maior dúvida é entre montar uma estratégia clara e conseguir seguir essa carteira. Assim, acho que essa é a principal dor das pessoas, assim, né? Saber se a carteira que eles têm ou a estratégia que eles estão implementando está indo para algum lugar e se está correto, e também saber a hora certa de vender, de comprar, de montar, desmontar alguma posição. Então, a principal dor que eu identifico assim nas reuniões com os nossos clientes é justamente essa, assim. Não para quem é cliente, porque a gente daí traçou uma rota correta, né? Mas para quem está chegando no nosso serviço de consultoria de investimentos, a maior dor é justamente essa, saber se está na rota certa, saber se a carteira está bem diversificada, se ela está composta de ativos e produtos que façam sentido e estejam de fato agregando para a carteira e para o desempenho dela. Acho que essa talvez seja a maior dor que a gente recebe de novos clientes, né? Porque muitas pessoas às vezes começam a investir de algum jeito que elas veem na internet, veem de algum lugar, leem um primeiro livro e já colocam a mão na massa, mas não sabem exatamente se esse é o caminho certo. Exato, a gente vive a era da informação, assim, então tem muito conteúdo disponível em tudo que é lugar e muitas vezes acaba confundindo mais o investidor do que ajudando. Então é por isso que é muito importante que se siga uma metodologia, que tenha uma estratégia bem delineada e se coloque isso em prática, né? A gente vê vários clientes que chegam também, pessoas que chegam, investidores que chegam, que está investindo em ações, em fundos imobiliários e tudo mais, mas ele não tem a reserva de emergência constituída, Sim. sabe? Então, assim, a gente vive a era da informação, isso é muito bom, né? Hoje a gente tem conteúdos de extremo gabarito disponíveis de graça na internet, mas também para o investidor que não tem o conhecimento, não tem a formação na área, muitas vezes acaba sendo até um tiro no pé, porque ele acaba querendo seguir a dica de alguma influência, de alguma questão, mas sem se preocupar em entender talvez o processo por trás daquilo ali, né? O conhecimento, a estratégia robusta que deve ter por trás de alguma recomendação, ou enfim, de alguma dica que ele acabou pegando, uma aérea, né? Uma diquinha voando no ar, mas que talvez no contexto todo não faça tanto sentido para a carteira e para a necessidade dele. Bom, então como que essa estratégia é montada com o cliente da consultoria? E como que isso difere da estratégia de investimentos que é montada com um assessor ou com um gerente de banco, por exemplo? Perfeito. Assim, a grande vantagem do consultor, especificamente em relação a um assessor, a um gerente de banco, é ele não ter conflitos de interesses na hora de montar esse portfólio de investimentos. Então, assim, como que é feita, né, o trabalho de um assessor, de um gerente bancário e principalmente como é que é a sua remuneração por trás. A gente sabe que o gerente bancário ele é funcionário do banco, acaba recebendo as metas do banco, tendo que bater essas metas, então no fim das contas ele está defendendo os interesses do banco. O assessor, na prática, ele é um representante da corretora, que ele tem ali o vínculo, é um preposto da corretora, e portanto ele não defende muitas vezes os interesses do cliente, né? Ele está defendendo os interesses da corretora que passa as metas para ele, porque ele vai ser comissionado por isso. Sim. O consultor não. O consultor ele é um profissional independente. Ele pode ter vínculo com todos os bancos, com todas as corretoras, e a hora de pensar e montar esse portfólio de investimentos, ele faz sem qualquer tipo de conflito de interesse. Por quê? A gente não pode receber comissão nos produtos que a gente recomenda ou na estratégia que a gente recomenda para o nosso cliente. Então isso acaba quebrando essa questão de conflito que se tem dentro do modelo comissionado, né, do gerente bancário, do setor de investimentos, para o consultor, que ele vai pensar num portfólio que de fato seja melhor para o cliente e não que de fato ele esteja mais com conflito mesmo, ganhando mais comissão ou algum benefício em troca disso.
E a montagem do portfólio de investimentos, ela tem que ser feita de forma customizada. Essa também é uma grande vantagem do consultor. O consultor, para poder atuar, ele tem que ter uma certificação mais técnica, então diferente talvez do gerente bancário, do assessor, que talvez nem seja necessário ensino superior, ou a certificação exigida em termos legais é mais básica e, portanto, ele tem algumas limitações de atuações que ele pode fazer, o consultor não. Para poder atuar como consultor, ele tem que ter o CER, ele tem que ter o CFP, CNPI, CGA, que é uma certificação mais técnica, que habilita o consultor, então, a fazer uma recomendação de investimentos customizada às necessidades daquele cliente. Então, por exemplo, eu vou entender do José qual que é a sua necessidade em termos de reserva de emergência, quais são os seus projetos de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa montar carteiras de investimentos correspondentes aos objetivos individuais do José. Então, essa é a grande diferença do nosso trabalho para um assessor ou para um gerente bancário. Certo, e não quer dizer, claro, não quer dizer que todos os assessores, todos os gerentes bancários são extremamente desconflitados, mas a gente precisa sempre citar essa questão do comissionamento, de vender um produto que gera mais comissão ao invés de vender um produto que seria mais adequado para o perfil do cliente, por exemplo. Não, perfeito, isso é fundamental, assim, tem muito profissional bom no mercado, né? Quando eu falei do assessor, do gerente bancário, eu estou falando de modo generalista, né? Mas assim, digamos que a média do mercado acaba tendo esse conflito. Mas tem muitos profissionais bons. O problema que eu entendo não é no profissional, é no modelo. Sim. Porque o modelo comissionado ele vai acabar em algum momento gerando conflito na cabeça do assessor ou na cabeça do gerente bancário, porque ele vai estar sendo pressionado pela corretora ou pelo banco para captar tanto em tal produto que em algum momento ele vai ter essa perspectiva. E o que acontece? Se o escritório do assessor ou se o gerente bancário não faz o atingimento dessas metas, ele acaba sendo penalizado pelo banco, enfim, tendo queimando a sua reputação junto à corretora e prejudicando então esse relacionamento e, por consequência, o seu vínculo com essas instituições. Como o consultor ele acaba sendo independente, ele acaba então não tendo esse compromisso de bater meta para banco ou para corretora. Então, acho que essa é a grande questão. Mas também, José, só para complementar, é a questão específica de que o consultor, como eu comentei antes, ele tem a habilitação técnica para poder recomendar individualmente. O gerente bancário e o assessor de investimentos, falando de legislação, ele não teria a autorização para recomendar um portfólio individualizado para um cliente. O que o assessor, o gerente bancário pode fazer? Eles podem distribuir produtos. Eles podem falar, compre esse CDB, que esse CDB é bom por causa disso, disso e daquilo. Tá, mas e para o meu perfil, e para a minha carteira de investimentos? Legalmente falando, não poderiam fazer. A gente sabe que tem muitos profissionais que fazem e tudo mais, mas legalmente falando não poderia porque teoricamente não teriam o conhecimento técnico para poder fazer isso, né, em termos legais. Já o consultor não, como eu comentei antes, ele vai ter a certificação que o habilita a fazer essa recomendação customizada. Então essa é uma outra diferença que a gente tem. Uma consultoria de investimento se aplica a qualquer cliente, inclusive aquele que gosta de botar a mão na massa, de fazer os investimentos, analisar empresas por conta própria, ou seria mais adequada para quem, por exemplo, gostaria ou tem o desejo de delegar os seus investimentos? Então, isso é uma pergunta super interessante, assim, porque mesmo muitas vezes a pessoa, o investidor, que gosta de botar a mão na massa, muitas vezes ele quer que aquela opinião dele ou aquele estudo que ele está fazendo tenha uma chancela profissional. Seja validada por alguém. Seja validada por alguém que está no dia a dia, que está vivenciando o mercado. Porque na maior parte das vezes, esse investidor, ele tem uma profissão. Ele é advogado, ele é médico, ele é dentista, enfim, ele tem N profissões. E ele, obviamente, tem que focar o seu tempo, a sua expertise na sua profissão, porque é ali que, de fato, ele vai gerar o principal, né, que seria o aporte para poder investir bem. Então, assim, mesmo um investidor mais ativo, a gente consegue, através da consultoria, agregar valor para chancelar ou não aquela carteira, aquela estratégia que ele está montando. Né? Então, assim, a consultoria hoje ele é um serviço, basicamente, muito heterogêneo. Assim. A gente tem muitos clientes que querem não saber nada de mercado e a gente poder ajudar eles, então, em todo o processo, né, de montagem de portfólio e acompanhamento, então ter uma participação mais ativa, né, do consultor, mas também tem aquele investidor que é mais que ele é mais ativo, né? E ele quer simplesmente que aquela opinião que ele está tendo, que ele está constituindo, tenha uma chancela profissional por trás. Então a gente consegue ajudar os dois tipos de investidores, o que delega mais e o que tem uma gestão mais ativa também. Show, muito bom. Pior que essa é uma dúvida muito comum, na verdade, de às vezes, o que eu vejo principalmente é muitos clientes, muitas pessoas, muitos investidores que não gostam exatamente de delegar a função, de dar o poder de comprar ou vender algum determinado ativo para outra pessoa, mas que com certeza gostariam de ter um profissional
certificado, alguém que sabe do que está acontecendo ali do lado para aconselhar mesmo, né? Perfeito, assim, essa é a ideia, assim, né, no sentido de aquele que é mais ativo, né, que gosta de tomar as decisões, ter uma opinião por trás. Olha, a decisão final sempre vai ser do cliente, né? A gente vai ajudar ele a construir o raciocínio, mas a decisão final é do cliente. Então, assim, eu vou falar para ele, né, mesmo esse investidor mais ativo, olha, faz sentido isso, essa estratégia, toca a ficha, ou não, daqui a pouquinho tu não está vendo isso. Sim. E aí que a gente, na maior parte das vezes, esse investidor ativo, o que ele tem? Ele até faz, eventualmente, aquele que é muito engajado, uma carteira legal e tudo mais. Mas ele peca muitas vezes na distribuição. Ele quer colocar só em renda variável. Não tem nada de investimentos de renda fixa, nem em reserva de emergência muitas vezes. Ou a carteira não está bem diversificada. Ela não tem ela está concentrada muito num setor ou muito numa empresa só. Então, mesmo o investidor ativo, muitas vezes ele carece de algum erro em termos de diversificação, seja em classe de ativos, né, renda fixa, renda variável, ou até mesmo dentro da carteira que ele montou, que ele compôs, também estar mal diversificada, né? Ou só fundos imobiliários, ou só ações, ou não estar diversificando geograficamente, de ter alguma coisa de investimentos dolarizados no exterior. Então, assim, acho que a opinião do consultor acaba agregando nisso, assim, de ajudar ele a diversificar melhor, tanto em termos de classes, geograficamente, ou em termos de setores e composição de portfólio mesmo. E tem a questão de investimento em objetivo. Tu mesmo falou a questão do goal-based investing. Às vezes a pessoa só investe em ações, mas ano que vem ela quer trocar de carro, por exemplo. Tem um objetivo de mais curto prazo que está incompatível com seus investimentos. Olha, José, na minha experiência, assim, a gente tem hoje na parte de consultoria de investimentos, a Musa tem basicamente hoje mais de 1.200 clientes, mas na consultoria de investimentos especificamente nós temos cerca de 300 clientes. Destes 300 clientes, esses que são ativos e que chegaram aqui, 10/10, ou seja, todos que chegaram aqui não tinham uma carteira bem diversificada e não pensavam em ter ativos de renda fixa para projetos de curto prazo e estavam lá com uma carteira de renda variável e me falando, Stefano, eu vou casar no final do ano. E a carteira dele é 100% em renda variável. E, tipo assim, eu falei, cara, você está correndo um risco de teu casamento não acontecer. Porque o mercado de renda variável, ele, no longo prazo, ele pode proporcionar mais ganhos, mas ao mesmo tempo, para projetos de um ano, não tem como tu colocar R$1 em renda variável se tu quer utilizar aquele capital em um ano, porque beleza, pode ser um ano maravilhoso e a bolsa subir 30%. Pode ser o contrário. Ou pode ser um oposto, que a bolsa cai 70%, sabe? Não tem como prever isso, né? Então, assim, a gente fortemente recomenda aqui na empresa que, eu quero investir em renda variável, legal, mas então esse recurso que tu vai colocar, qualquer real que tu vai colocar ali, é para no mínimo 5 anos em diante. Então, é esse tipo de aconselhamento que o consultor acaba agregando valor dentro da carteira do cliente. Então, evitar erros crassos, muitas vezes, que comprometeriam os sonhos, os projetos de vida dele. Então, é isso que acho que talvez seja um grande diferencial de ter um profissional do lado dele, mesmo um investidor mais ativo. E saindo um pouco do mercado financeiro, do mercado de capitais, então, além de ações, além de renda fixa, como que um consultor poderia ajudar um cliente? Talvez não exatamente um consultor de investimentos, mas um serviço de consultoria financeira, por exemplo. Ajudaria a escolher um financiamento melhor, alguma coisa de planejamento sucessório, por exemplo? Como é que funciona essa parte? Perfeito. Acho que também isso é um grande diferencial de profissionais como a Musa, ou como a gente tem aqui na empresa, que aqui na empresa a gente pensa no que a gente chama de fórmula 360 graus. A consultoria de investimentos, ou pensar nos ativos financeiros e investimentos, ele é uma das bolinhas, é um dos serviços que a gente presta. É um serviço fundamental e o carro-chefe da empresa. Mas também a gente agrega o planejamento de aposentadoria, o planejamento tributário, o planejamento sucessório, a educação financeira e a gestão de riscos. E então a gente realmente pensa na vida do cliente em termos de planejamento financeiro 360 graus. Vale a pena investir ou financiar? Quanto que eu tenho que aportar para minha aposentadoria se concretizar? Vale a pena ter uma previdência ou não? Essa previdência vai ser PGBL, VGBL? Vou pagar menos imposto de renda ou não? Seguros. Que seguro de carro adquirir? Que seguro de casa adquirir? Seguro de vida adquirir para proteger a renda? Profissional liberal? Seguro de responsabilidade civil para médicos? Cada vez está mais forte a judicialização da medicina. Agregar na educação financeira mesmo, né? Profissionais que nem tu, né, José, que contribuem para a educação financeira. A gente tem também um canal no YouTube para justamente divulgar educação financeira e também fazemos reuniões periódicas com os clientes com o intuito de educá-los também. E, por fim, a questão específica de planejamento sucessório. Então, assim, a gente realmente faz uma espécie de serviço onde a gente chama de forma 360 graus e é como se fosse, o nosso cliente tem acesso a uma estrutura como se fosse um multifamily office. A gente realmente pensa na vida global dele, da família dele,
para agregar não só na consultoria de investimentos, que é fundamental e é o carro-chefe, mas em outras áreas da vida dele que vão influenciar os seus investimentos e todas as suas finanças pessoais. Eu acho que isso é um diferencial também que se tem entre outros tipos de profissionais, entre o gerente bancário, entre o assessor, que talvez não se preocupe o profissional que está fazendo o atendimento em olhar o cliente em todas essas áreas da vida. Exatamente, até porque quando a gente fala de dinheiro, de investimentos é só parte do dinheiro que tu vai gastar na tua vida, que tu vai realmente direcionar ele para algum lugar. A gente pode gastar, pode, no caso, investir de várias outras formas, com seguros, com planejamentos sucessórios, com previdências e com várias outras questões de dinheiro, né? Não, com certeza. E assim, a gente sabe que em relação a investimentos o pessoal gosta, hoje em dia tem uma dicotomia muito grande, assim, ou é investimento imobiliário ou investimento no mercado de capitais como um todo. E assim, até nisso a gente acaba entrando, muitas vezes o cliente fala, pô, se tem uma oportunidade assim, vamos verificar a viabilidade, faz sentido ou não adquirir esse imóvel, faz sentido ou não fazer esse seguro, faz sentido ou não contratar, estabelecer holding também, que muitas vezes é uma demanda que surge para quem tem um patrimônio um pouco maior. Então assim, a ideia do consultor é realmente ter uma visão macro do cliente, né? E como tu falou, né, José, o dinheiro não é só nos investimentos, né? O dinheiro está entre todos os aspectos da vida do cliente e a ideia é que a gente possa agregar o valor em todas as áreas da vida dele. A gente falou bastante sobre os conflitos que existem com um assessor, com um gerente de banco, mas no fim do dia, para o cliente que quer investir, ele precisa investir através de uma corretora ou de um banco. Então, o serviço de consultoria, e essa acaba sendo a minha pergunta, ele está preso a alguma corretora específica, algum banco específico, por exemplo? Não, essa também é uma premissa muito forte que o consultor tem de ser um profissional independente. A gente pode atender o cliente aonde ele estiver, independente de qualquer vínculo com instituições. A gente tem algumas corretoras parceiras, onde a gente consegue, nessas corretoras, fazer esse processo de cashback de comissionamento e tudo mais, por essa parceria que acaba sendo gerada. Mas o cliente, Stefano, olha só, eu quero ser atendido no banco X e não quero tirar o dinheiro de lá. Eu posso contratar o serviço de vocês? Pode, não tem problema. O consultor tem autorização da CVM para atender o cliente em qualquer banco ou qualquer corretora. As corretoras que a gente tem parceria, a gente consegue fornecer o cashback do comissionamento. Então essa é uma vantagem que tem de ter a parceria conosco. Mas a gente pode atender o cliente onde ele estiver. Tem clientes que fazem assim, Stefano, eu quero ter parte no banco, eu não abro mão de ter um capital no banco, mas eu quero ter também na corretora, enfim, e aí que eu quero determinar, eu quero a corretora Y. Beleza, a gente vai te atender na corretora Y e a gente vai te atender no banco X. Na hora de consolidar e acompanhar os investimentos, a gente vai analisar tudo. Né? Porque a gente tem essa questão de ser independente e, como eu falei, analisar o patrimônio completo do cliente e não só aquilo que está na corretora a qual ele tem um vínculo com a gente. Se alguém, então, quer contratar o serviço de consultoria de investimentos, qual que é o passo a passo? O que a pessoa precisa fazer para conseguir contratar esse serviço? O nosso serviço aqui na Musa, basicamente, ele vai ser sempre customizado à realidade e necessidades de cada cliente. Chegar e falar que assim, um pacote de serviços padrão que todos os clientes têm o mesmo serviço, isso não existe. A gente sempre faz um trabalho bem manual de entender as necessidades, a realidade individual de cada um e fazer essa customização. E como que as pessoas chegam até a gente? A nossa principal propaganda basicamente é a boca a boca. Os clientes que gostam e acabam recomendando e indicando os nossos serviços. Assim. Então isso é a nossa força motriz de captação. Mas se você tem interesse, né, em se tornar nosso cliente, a gente tem nosso site, onde no site tem um botão que está escrito Quero Investir, é só clicar ali no Quero Investir, preencher os seus dados, que um consultor do nosso time vai entrar em contato para justamente conhecer um pouco mais a tua realidade, das tuas necessidades e poder então trazer uma proposta customizada ao teu perfil, às tuas necessidades. Talvez tenha um cliente que precise de todos os nossos serviços, né, do planejamento financeiro 360 graus. Mas talvez não, tem um cliente que eu quero só o serviço de consultoria de investimentos porque é só essa a minha dor. Os demais eu me sinto bem, eu não quero a Musa, né, olhando para essa parte da minha vida. Não tem problema, a gente pode customizar essa proposta a atender às necessidades individuais de cada pessoa, de cada cliente. Ou até eu imagino que tenha o caso de alguém que já investe bem, já tem sua carteira de investimentos muito bem delineada, já tem um caminho certo para seguir, mas é uma pessoa que às vezes não entende muito de como funciona a parte sucessória, né? Eles poderiam contratar para esse serviço, por exemplo? Claro, assim, eu falei do conselho de investimentos isolado, né, que é talvez o principal. Mas assim, Stefano, eu quero só um parecer sobre a questão sucessória. Estou com um pai com certa idade, eu quero já pensar na sucessão dos bens para a gente. E assim, a gente sabe que uma falta de planejamento sucessório, ela tem uma série de custos, né? Inventário, impostos, né? É um processo lento. E consequências E também. consequências, exatamente.
Então, assim, a gente vai conseguir prestar um serviço, se quiser, só na parte de planejamento sucessório, estabelecendo se é melhor ter um seguro de vida, se é melhor fazer uma holding, se é uma previdência privada, a solução para a parte de investimentos financeiros, se é uma doação em vida, um testamento. Então, a gente tem um serviço que é prestado em conjunto com equipe contábil, serviços jurídicos e o planejador financeiro para buscar a melhor alternativa na parte acessória. Mas o mesmo acontece no tributário, o mesmo acontece no planejamento de aposentadoria, o mesmo acontece no pilar de gestão de riscos, que seriam os seguros diversos. Então a gente consegue, por isso que eu falei que o trabalho é muito feito de forma manual e artesanal, porque cada cliente tem uma demanda, tem uma realidade. As necessidades de José são diferentes das necessidades do Stefano. E o nosso trabalho então é identificar como de fato a gente pode agregar valor para esse cliente, apresentar as alternativas que nós temos e ele fica à vontade de escolher se faz sentido ou não aderir àquele pacote de serviço que está sendo oferecido. E a gente sabe também, até de ver alguns filmes que a gente vê na TV, no cinema, do serviço do consultor financeiro, muitas vezes ser um serviço caro para clientes de altíssimo patrimônio. Eu imagino que ao longo do tempo essa situação tenha mudado com a criação do home broker, com as novas tecnologias e por aí vai. Perfeito, isso mudou muito nos últimos anos, né? Se a gente falar de talvez de 5 anos atrás, aqui no Brasil, o serviço de consultor de valores imobiliários, ele era restrito só para quem realmente tinha muito patrimônio. Porque para fazer o cálculo dos cashbacks, dos comissionamentos, ter o vínculo com as instituições era algo muito complexo. Então o consultor ele realmente tinha que ter uma equipe muito grande, requeria muita força bruta mesmo para conseguir fazer esse atendimento dos clientes. Hoje não. Hoje em dia o serviço de consultoria ele ainda não é um serviço de varejo que é para qualquer pessoa, infelizmente ainda, mas ele já é muito mais acessível do que foi anteriormente. Muito mais democrático. Muito mais democrático. Então, assim, a gente consegue aqui na Musa, para quem tem um capital a partir de R$200 mil, já prestar um serviço de consultoria, que é o mesmo serviço que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era prestado só para quem tinha mais de 10 milhões de patrimônio. Então, acho que essa democratização que aconteceu com o advento das plataformas terem focado para o canal de consultoria, da tecnologia que existe hoje no mercado, o consultor ele é um profissional acessível para muito mais gente do que ele foi anteriormente. Então, tu consegue ter um modelo acessível, a partir de R$200 mil tu consegue ter acesso a esse tipo de serviço, que talvez antes era restrito só para quem tinha grandes fortunas, né? Então, acho que realmente, que a gente comentou, aconteceu uma democratização desse tipo de serviço. E um outro dado também que é interessante de ressaltar, quando a gente olha para fora, também acho que essa é uma questão interessante de ser comentada. Nos Estados Unidos, o modelo fee-based ou o modelo consultoria é responsável hoje por 70% do market share nacional. Aqui no Brasil a gente está em 2%. A gente ainda está preso em bancos e assessores e né, do modelo tradicional. Tá, para explicar, o modelo fee-based, no caso, seria a cobrança de uma taxa de administração, uma taxa de consultoria, em relação a cobrar uma comissão que muitas vezes o cliente nem sabe que está pagando. Perfeito, exatamente. Então, o modelo fee-based, que é o modelo do consultor, que ele cobra uma taxa fixa ou um percentual do capital que está sendo gerido especificamente, ele acaba sendo hoje o modelo que prepondera nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando nesse modelo, mas acho que nos próximos anos é o que mais vai se falar. Inclusive ontem saiu uma matéria no Valor Econômico falando do crescimento do serviço de consultoria, que dobrou nos últimos anos, né? E ao mesmo tempo em outros países também, não só nos Estados Unidos, que a gente usa como referência, mas no Reino Unido, por exemplo, o modelo comissionado foi abolido. Então é proibido lá os profissionais receberem incentivos e comissões para montar portfólios de investimentos. Né? E aqui no Brasil a gente ainda está nesse conflito com os bancos, com os assessores, sim, de ser um modelo, né, comissionado que impera, que hoje tem 2% dentro do modelo de consultoria. Então, assim, realmente, se a gente olhar para frente daqui a 5 ou 10 anos, e foi por isso que a Musa quis se posicionar como uma consultoria para ser independente, para ter uma relação transparente, para atuar no modelo fee-based, porque é o modelo do futuro. Talvez daqui a algum tempo a gente nem tenha mais que explicar o que é uma consultoria, como o que é comissionado, o que é o fee-based. Mas hoje a gente ainda precisa. E assim, no futuro, daqui a 5 ou 10 anos, eu tenho certeza, porque é melhor para o cliente, o modelo fee-based, um modelo sem conflitos de interesse, um modelo do consultor, que o modelo do consultor vai ser, que nem aconteceu no Reino Unido, que nem aconteceu nos Estados Unidos, um modelo que vai dominar aí o mercado nacional. Bom, eu sou o José e nesse vídeo aqui eu estive com o Stefano Tremea da Musa Capital. Stefano, uma palavra final aqui pra gente. Não só agradecer o espaço, né, parabenizar o José pelo canal, por se tornar esse parceiro que a gente está criando esse vínculo agora. Quem quiser conhecer um pouco mais dos serviços da Musa Capital, é só entrar no nosso site www.musacapital.com.br, clicar lá no botão Quero Investir, preencher seus dados, que um consultor do nosso time, eu ou algum consultor do nosso time vai entrar em contato
para justamente entender as suas necessidades, entender o seu perfil, entender os seus objetivos e nessa visão global, como a gente comentou ao longo do vídeo da Fórmula 360 graus, verificar como de fato a gente pode, sem conflito de interesse, de uma forma transparente, de fato agregar valor para o teu planejamento financeiro pessoal. Então acho que essa seria talvez a mensagem final. Eu trabalho já com planejamento financeiro há mais de 7 anos, né? A consultoria de investimentos da Musa existe já há mais de 2 anos, e a gente vê a revolução que a gente está conseguindo fazer no mercado e até pelas questões de NPS, satisfação dos nossos clientes, o quanto de fato a gente consegue agregar valor. Então, quem tiver interesse, com o maior prazer, ainda mais vindo aqui pelo José, enfim, ajudar vocês a investir e a prestar um serviço sem qualquer tipo de conflito de interesse e que ajude vocês a realizar os seus sonhos, seus projetos de vida. Isso aí, Stefano. Feito. Muito obrigado pelo vídeo. Valeu, eu te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal.